735 milhões de pessoas passam fome no mundo e 1 bilhão e 100 milhões têm uma alimentação abaixo do valor nutricional ideal, dados do relatório do Índice Global da Fome. 1 bilhão e 200 milhões vivem em extrema pobreza. Dessas, 600 milhões sobrevivem com renda total menor que R$ 285 por mês. Dados do Índice Multidimensional da Pobreza. A quantidade de comida produzida no mundo não é suficiente para todos? Tem comida, mas não existe quantidade de dinheiro suficiente para comprá-la ou produzi-la? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e nesse InMath, feito em parceria com o estudante de licenciatura em matemática Leonardo Moreira, a gente vai mostrar alguns gráficos que ajudam a entender a desigualdade de renda no mundo. Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O autor Thomas Piketty, em sua obra Capital e Ideologia, traz alguns gráficos que ilustram diferentes variáveis sobre a desigualdade. Veja esse, que mostra a evolução da quantidade de gente no mundo e a renda mensal média por pessoa nos últimos 3 séculos. Observe que a quantidade de pessoas no mundo e a renda por pessoa crescem mais ou menos a mesma taxa. Ou seja, a quantidade de dinheiro média para cada pessoa cresceu no mesmo ritmo que a quantidade de pessoas. Isso significa que a quantidade total de dinheiro cresceu num ritmo maior que o número de pessoas. A quantidade total de dinheiro cresceu tanto que foi suficiente não para manter a média por pessoa, mas para aumentar a média. Se todas recebessem a média, todas as pessoas teriam experimentado um aumento de ganho. A questão é, o quão justa tem sido a distribuição desta renda? As pessoas têm tido igualdade de acesso a ela? Como a renda mundial é dividida entre as pessoas? Veja agora esse gráfico. Ele mostra a participação do 10º superior na renda. Ou seja, ele pega os 10% mais ricos em cada região e mostra qual a porcentagem total da renda da região esses mais ricos detêm. Permita-nos gastar um pouco de tempo para explicar. O que se faz é colocar toda a população mundial em uma fila em ordem crescente de renda. Ou seja, o primeiro da fila é o mais pobre, o segundo da fila tem renda maior que o primeiro, o próximo tem renda maior que o anterior, o próximo maior que o anterior, e assim por diante, até que o mais rico do mundo é o último da fila. Então, divide-se a fila em 100 partes iguais. Os 10% mais ricos do mundo são a última 10ª parte da fila. Só para ilustrar, os 50% mais pobres são a primeira metade da fila. Os que não pertencem nem aos 70% mais pobres, nem aos 20% mais ricos, são a 8ª 10ª parte da fila. Numa sociedade totalmente igualitária, o 10º de uma população teria 10% da renda total. Se um determinado 10º das pessoas tem mais de 10% da renda total, então existem pessoas vivendo com menos. Veja que na Europa, 10% da população, os mais ricos, concentram 34% da renda total. Não está bem dividido. No Oriente Médio, a coisa piora. 64% da renda total fica concentrada na mão de poucos. No Brasil, 56%, ou seja, mais da metade da renda total, pertencem a apenas 1/10 da população. Pegue toda a renda do Brasil e divida ao meio. Pegue toda a população e divida 10% para um lado e 90% para o outro. Essa 10ª parte da população fica com metade da grana. E os 90% das pessoas têm que dividir a outra metade da grana. Não é o tema central desse vídeo, mas cabe comentar que são diversos fatores os motivos de tamanha desigualdade. Em alguns países, como o Brasil, Estados Unidos e África do Sul,
a herança histórica, as discriminações raciais e coloniais e a escravatura estão entre as causas da desigualdade. Já no Oriente Médio, a desigualdade tem forte influência da hiperconcentração das riquezas petrolíferas. Se esse recorte de 2018 já é alarmante, veja o que mostra o gráfico de evolução da participação do décimo mais rico desde a década de 80. A participação do décimo superior na renda nacional total situava-se entre 26% e 34% em 1980 nas regiões do mundo. Já em 2018, esse índice ficou entre 34% e 56%, ou seja, a desigualdade piorou. A renda total aumentou, a renda média aumentou, mas os ricos ficaram desproporcionalmente ainda mais ricos, e isso se deu às custas dos mais pobres. Um aprofundamento desses dados mostra que a participação na renda dos 50% mais pobres estava em torno de 20 a 25% em 1980, mas em 2018 não passa de 15 a 20%. Tem uma outra informação que pode ser observada no gráfico. Embora o aumento das desigualdades seja geral, ela varia de país para país. Por exemplo, é mais acentuado nos Estados Unidos do que na União Europeia, e mais na Índia do que na China. Vejamos um outro gráfico muito informativo, a chamada curva do elefante. Ela foi proposta pela primeira vez em 2012 por Branko Milanovic, mas Thomas Piketty refaz a curva com dados atualizados de 2018. Ela mostra o quanto a renda cresceu de 1980 a 2018 em cada camada socioeconômica da população. O eixo horizontal divide a população em ordem crescente de renda. Sabe aquela fila que falamos no começo? Então, no eixo horizontal estão grupos da população mundial. À esquerda, os mais pobres. À direita, os mais ricos. O eixo vertical mostra a razão de crescimento da renda de cada grupo. Antes de analisar a curva como um todo, vamos ler 3 informações pontuais. A 10ª parte mais pobre da população mundial teve sua renda aumentada em 80% comparada de 1980 a 2018. A parte da população mundial que não pertence nem aos 70% mais pobres, nem aos 20% mais ricos, teve crescimento de renda de 40%. Já a renda dos super ricos cresceu 140%. O que falar então da renda dos bilionários, os 0,001% mais ricos, na tromba do elefante? Vamos agora à informação geral da curva. As camadas mais pobres, os 50% de rendas mais baixas, tiveram um crescimento de renda entre 60% e 120%. Os de renda intermediária, os que não estão nem entre os 60% mais pobres, nem entre os 10% mais ricos, tiveram o menor crescimento de renda, em torno de 40%. Já os 1% mais ricos tiveram um crescimento de renda entre 80% e 240%. A desigualdade entre os muito ricos e os demais aumentou. A renda dos muito ricos aumentou bem mais que a renda dos outros. O primeiro gráfico do vídeo mostrou que a renda mundial total cresceu bastante. Olhar só este gráfico dá a visão superficial de que a vida de todo mundo melhorou, mas a curva do elefante mostra que o crescimento foi desigual. Dessa forma, o crescimento da renda total por si só não é apenas o que importa. Piketty conclui: o debate às alternativas e às escolhas institucionais e políticas que podem afetar a distribuição do crescimento mundial precisa ocorrer de um jeito ou de outro. Esse vídeo não tem, nem de longe, a pretensão de exaurir o assunto desigualdade social, que possui muitos aspectos. O que fizemos foi apenas mostrar alguns gráficos que ilustram a diferença de renda pelo mundo. Você pode pesquisar mais sobre o assunto nas fontes na descrição.